E aí, pessoal, o Renato Portaluppi, o ídolo, a estrela, tem falado e fala como técnico do Grêmio. Não podemos sequer sugerir que Renato não seja o técnico do Grêmio para 2023. Em entrevista ao podcast de Rica Perrone, muitas informações. E eu vou tocar em todas elas, porque é fundamental que a gente discuta aqui. O que Renato falou, o que se pode contrapor e até que ponto essas situações já estão definidas. Renato é o técnico do Grêmio e a gente vê exatamente como vai ser o futuro do tricolor. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora o recado é dele, do Ativo, o seu companheiro de todas as horas, sem contraindicação, natural e que você compra para melhorar o seu dia a dia. Claro que na hora H é fundamental. Ativo é solução sim para dar uma apimentada, uma melhorada na sua relação e isso é muito importante. Aqui na descrição do vídeo você tem um link que leva para o WhatsApp do Ativo. Compre agora e melhore o seu dia a dia e, claro, melhore muito a sua relação. Não fique para trás, Ativo vai evoluir. Gente, eu vi atentamente a entrevista de Renato Portaluppi para o Rica Perrone, o podcast do Rica Perrone. E essa entrevista, primeiro, ela em determinado momento, ele diz que ainda tem que renovar e tal, nós sabemos, eu estou gravando esse vídeo no sábado, que até o final deste final de semana, né, nós vamos ter a solução e a renovação de Renato. Sabemos disso, está definido. Só que Renato, além disso, toca numa série de informações que me parecem importantes da gente salientar. A primeira delas, a opinião sobre o atual grupo. Porque Renato, em determinado momento dessa entrevista, ele diz: eu já avisei o Guerra, o presidente Alberto Guerra. Se não contratar, cai de novo. Se não contratar, cai de novo. Esse é o diagnóstico do Renato em relação ao atual grupo de jogadores do Grêmio. Se não reforçar, cai de novo. Falou sobre categoria de base. Tem que mesclar entre cascudos e categoria de base. Tem um ou dois que eu tô de olho lá. Esse, o diagnóstico com relação ao que tem na base hoje. Aí a gente avança. Tem reforços grandes sim, nós vamos fazer reforços grandes sim. E ali naquele momento da entrevista ele fala como se estivesse já negociando, né? Porque ele diz, não, já avisei, já sabemos, já o Guerra já sabe, vai ter 2 ou 3 grandes nomes. Precisamos de jogadores cascudos. A velha história de situações envolvendo a maneira de gerir. Mas é preciso que o torcedor do Grêmio hoje tenha um entendimento que eu deixo claro que eu não concordo com isso, tá? Mas eu não acho que isso seja o pior. Existe uma frase que é o ótimo é inimigo do bom. Nós não vamos ter o ótimo nesse modelo. Então que se tenha um bom coeso forte com o Renato atento a isso para a gente poder passar por 2023 sem sofrer. Esse é o meu sentimento nesse momento. Passar 2023 sem sofrer. Renato fez 2 situações que eu queria ponderar também aqui dentro desse modelo, disso que eu propus aqui conversar. Um é sobre a seleção brasileira. Para mim fica evidente que o Renato está com o olho totalmente ligado e isso vai ser até a escolha do novo técnico. Para mim, Renato tem grande chance, eu tenho insistido nisso, de treinar a seleção brasileira. Grande chance. Ou pelo menos ele tem informações de que o nome dele está muito forte no radar. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Então, importante a gente salientar. Quando ele falou de renovações e de possibilidades, ele falou do Diego Souza claramente. Primeiro fazendo uma brincadeira que, convenhamos, né? É quase infantil, mas é uma brincadeira real demais. O Diego Souza, depois do jogo, segundo o que disse o Renato, ficava lá na recuperação. E o Renato passou certo dia e disse: o que tu tá fazendo aí? Eu tô me recuperando do jogo. Ele: que te recuperando do jogo? Tu não correu 600 metros. Tu não tem nada. A minha estátua correu mais do que tu ontem.
E o Renato tem toda a razão. O Diego Souza não conseguiu correr num esporte que é de alto rendimento. Aí Renato justificou, dizendo que ele tinha um problema da hernia, não conseguia fazer alguns movimentos e tal, que eu acho que é importante também salientar. Só que aquela entrevista é a cara do Grêmio, do Grêmio atual, né? Ah, vai te recuperar ali, mas tu não jogou ontem mesmo, cara. Vai, quá, 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 quá. E o torcedor do Grêmio com todo o sofrimento que passou nos últimos 2 anos. E aquilo é a cara do Grêmio. É a cara desse Grêmio atual que não cobra, desse Grêmio atual que trabalha em cima do bruxismo, que ficou acéfalo do departamento de futebol por tanto tempo, fazendo bravata. E o torcedor vendo tudo isso, olhando tudo isso, e claro, o Diego Souza fazia um gol aqui, um gol ali, todo mundo, tá legal isso. E o Grêmio afundando. Essa foi a manifestação. Mas depois disso, o Renato ainda diz, né, talvez o Diego fique mais um ano conosco. Ou seja, vamos seguir assim que é melhor. É melhor. E aí eu vou repetir a frase do ótimo inimigo do bom. O Grêmio tem que ter, o torcedor do Grêmio vai ter que ter mais resiliência. Porque esse vai ser o conceito do Grêmio nos próximos meses. Vai ser um conceito de montagem de um time fechado, baseado em cima da vontade do Renato, e essa vontade do Renato é o que vai determinar essa construção. Se ele for, e ele é muito competente, muito capaz de montar um grupo coeso que jogue por ele, perfeito. Nós vamos conseguir o mérito lá de conseguir construir uma boa temporada, pelo menos uma temporada que não nos dê sobressalto, não nos dê algum risco de cair. Me parece que essa é a lógica e nós vamos ter que ter paciência. O projeto do Grêmio nesse momento é exatamente a montagem desse time para passar pela temporada de 2023. Depois a gente vê se tem um projeto maior ou não. Agora é isso. O Rodrigo Caetano já caiu, o Keller já caiu, agora Renato acerta e vamos com um time de Renato Portaluppi para a temporada de 2023. Eu vou repetir, não deu para ter o ótimo, vamos ter o bom, é o que dá. É o que dá. Renato trabalhando de forma forte, se a gente conseguir controlar isso e ele conseguir montar um grupo coeso, o Grêmio passa tranquilo aí por esses períodos de dificuldade que parecem cada vez mais nos consumir. Tá na hora de acertar esse timezinho e acredito que o Renato possa fazer isso. Hora de resiliência e paciência. O ótimo é inimigo do bom. Temos o bom, vamos tentar ter o melhor bom possível em 2023. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.